Não é uma dúvida, é mais um comentário. Enquanto pessoa periférica que se identifica como branca, para ele ficou nítido com o passar do tempo que a cor da pele não foi barreira para ingressar em espaços. Isso é uma bom posicionamento, né, de entender. E aí, apesar da classe nos unir a todos nessa encruza que é a quebrada, a cor da pele separa sim. E, inclusive, eu noto que o discurso da meritocracia é muito bem aceito por pessoas brancas periféricas. E aí ele continua. Porque pode fazer sentido para ela, sim, ascender pelo próprio esforço, a pessoa branca periférica. Claro, dentro dessa leitura que não considera a questão racial. Essa é uma questão importante, sabe? Fico pensando também, é, quando a gente fala sobre o sistema de cotas, por exemplo, nas universidades públicas, nos serviços públicos, que existe ainda uma resistência muito grande a isso, né? Porque, na verdade, as pessoas entendem que o sistema de cotas ele vem única e exclusivamente para negros e indígenas. E, na verdade, a lei ela coloca ali também os oriundos de escola pública. Acontece que a maioria das pessoas oriundas de escola pública são negros. Então, é esse pacto narcísico da branquitude, de fato, que faz com que as pessoas tenham os olhos vendados para certas coisas. Então, fico pensando que a gente às vezes repercute essa, principalmente os brancos e os brancos periféricos que se sentem de certa forma sem acesso a isso, porque para eles de fato é mais fácil acessar. E a gente precisa de um caminho que que eu queria muito que esse caminho não existisse, que não fosse necessário existir sistema de cotas. Mas enquanto as empresas, o próprio governo e as universidades não entenderem que nós somos parte efetiva da sociedade, a gente vai precisar do sistema de cotas para entrar, nem que seja metendo o pé na porta. Eu sou uma mulher negra, mãe solo, de 53 anos, cotista no sistema no programa de pós-graduação da USP. Então, e entrei justamente no sistema de cotas para que a gente possa utilizar a política, para que a branquitude não diga que a gente não está acessando e aí invalide a lei, invalide uma luta que é uma luta secular, né? É, exatamente, Eliane, assim, ainda a gente vê nessas barreiras, né, até a questão das cotas raciais, assim, para as pessoas, né, sejam pessoas negras ou indígenas, elas ainda têm aquele conhecimento que está colocando elas como inferior, né, que não é um direito, né, então é uma luta também para que as pessoas entendam isso, né, e como você falou, elas consigam ingressar pelo sistema de cotas também, né, entenderem que não é uma reparação histórica ali, não é uma questão de esmola, de governo, é um direito, né, que foi conquistado com muito esforço aí ao longo de muitos anos, né, de muitas lutas aí. Achei muito bacana o comentário também do Tiago, porque geralmente muitas pessoas brancas periféricas elas não conseguem reconhecer essa questão racial, né? E como a questão racial para elas ajuda muito elas a se ascenderem socialmente, né? Elas conseguirem acessar outros espaços. E aí eu lembrei de um comentário, né, na verdade, de um caso que a Lia Baixuk, ela traz, muito falando sobre branquitude, que ela analisa a situação de duas pessoas em situação de rua, né, pessoas em vulnerabilidade social, e ela fala que uma conseguia, a pessoa branca, ela conseguia entrar no shopping, tomar banho e trocar de roupa. E a pessoa negra, ela não conseguia nem entrar no shopping para fazer isso, e as duas na mesma situação, ali vivendo a situação de rua. Então, é interessante pensar essas questões, porque geralmente às vezes as pessoas acabam esquecendo, né, dessas circunstâncias de pensar a classe e pensar a raça, né, como que algumas vão conseguir se ascender socialmente, principalmente pela cor da pele. É, a gente está sem pergunta. A gente pode parar para uma água ou você pode continuar. Eu quero continuar, se o pessoal quiser que para fazer um intervalo também, a gente pode parar também.
Tem outro comentário aqui da Cíntia Arayun, aqui no Zoom. Ela diz que sempre tive privilégios por ser branca e ser classe média. Ao passar dos 50, fui a única a ser demitida de uma equipe sólida e de sucesso. Ai, Cíntia, eu te compreendo muito, menina. Tá difícil depois dos 50 conseguir entrar no mercado de trabalho, é, ou permanecer no mercado de trabalho, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso, Sandra, sobre essa questão do etarismo? Sim, exatamente. Então, Eliane, assim, tem essas questões, né, Cintia, assim, sinto muito, né, por esse processo, porque é um processo que tem sido completamente, assim, equivocado por muitas organizações, então, para pensar essa questão até de pensar ser uma mulher, para as mulheres, a gente fala que as mulheres acabam tendo data de validade, né, para ingressar nas empresas, permanecer. É muito diferente dos homens, então você tem homens que vão entrar numa idade mais nova, ou que vão entrar um pouco mais velhos nas organizações. Para as mulheres ainda acaba sendo muito mais difícil. Mas algumas organizações, elas têm pensado muitas das políticas de inserção, mesmo de inclusão de mulheres acima dos 50 anos, acima dos 40 anos, das organizações. Mas ainda, para umas, é um processo mais lento, né? De pensar essas questões. Mas é um processo que precisa cada vez mais caminhar, né? Porque a população brasileira ela está envelhecendo também, né? E as pessoas acabam que com 50 anos ou mais, elas têm muito para contribuir nas organizações. Tem muito para inovar, tem muito para trazer outras perspectivas, né? Então, assim, acaba que é uma questão muito, assim, da sociedade, né? De pensar as pessoas como data de validade para atuarem dentro das organizações, né? O que acaba excluindo vários talentos e várias pessoas. Mas acaba também que tem muitas organizações que já estão trabalhando de forma mais séria mesmo, e efetiva, até com vagas afirmativas também para as pessoas acima de 50 anos, principalmente mulheres. Importante também a gente falar da, de como é essencial o movimento social, porque é ele que demanda essas políticas, é ele que mostra quais são as necessidades da sociedade, que vai levar isso para o âmbito da política, para a criação de leis, que vai obrigar essas empresas a fazer certas coisas. Mas o que a gente vê é que o pacto narcísico da branquitude, ele atua de um jeito que a gente fica feliz porque abriram as vagas de trainee. Só que quem está no movimento social sabe que isso é só para deixar a sociedade mais quieta, né? É só para dizer, olha, nós temos um programa de diversidade, mas que de fato e de direito não resolve o problema, porque ninguém vai ser trainee para sempre. E eu não quero ser office girl de lugar nenhum, eu quero ser professora mesmo, federal, linda e preta. Com certeza, Eliane. Eliane, essa parte que você falou, né, sobre esses processos de trainee, é muito a questão do diversity washing, né? Muitas organizações, principalmente essas organizações que elas dependem de fundos internacionais, que elas estão em fundos internacionais, de investimentos, elas precisam ali apresentar seus relatórios, o que elas estão fazendo de diversidade. Para muitas, elas estão entrando mesmo na onda, assim, de aparecer, né, na mídia para falar que tem. Só que, como você falou, esses programas, por mais que eles possam ter até uma boa intenção, mas eles acabam tendo um tempo de duração, às vezes alguns, né? A pessoa vai entrar lá, vai ficar um ano e meio, e depois tchau e bênção, né, para ela. Ela que lute para conseguir uma recolocação, para conseguir um emprego, porque para a organização ela acha que já fez muito, empregando aquela pessoa durante aquele ano. Mas tem muitas práticas, realmente, como você falou, que a pessoa entra trainee e não sai de trainee, né? Não tem um plano de carreira para se ascender dentro da organização. Ou tem esses projetos que são temporários, né? Então, você fica ali um ano e meio, depois você sai, vai entrar outra pessoa, fica um ano e meio, só que depois, para você ainda se recolocar ou fazer outras coisas, ainda vai ser um pouco mais difícil a sua jornada, né? Então, assim, tem várias ações realmente, assim, que são sérias, mas tem muitas ações que são equivocadas, né? Como você falou, que tem vagas específicas, dependendo da idade. Se é uma pessoa 50 a mais, como você falou, né? Não tem como a pessoa ser só office girl, por exemplo, mas é muito desestruturado, né? Para muitas organizações, a questão de diversidade acaba sendo mais ficando só na parte de letramento, ou falando na imprensa que estamos fazendo isso e aquilo, faz um programa que ele não tem nenhuma sustentabilidade, né? Porque podia ser um programa pensado da pessoa subir
na organização, né, se ascender dentro da própria organização, ou se ela quiser mudar de organização, ela ter apoio para isso, né, seja com formações, né, essas universidades corporativas, treinamentos e mentorias, por exemplo, que ela poderia, ao entrar ou ir para outra organização, ter um plano de carreira, né, porque geralmente quando a pessoa é de um grupo minorizado, para ela entender de carreira, às vezes vai ser muito mais difícil, né, para ela entender que as experiências que ela tem, pessoais, de onde que ela veio, são importantes para a carreira dela, que fazem sentido, para ela vai ser um pouco mais difícil ela entender isso, né? Ela não vai passar por uma consultoria de carreira, às vezes ela não vai ter familiares que já alcançaram os locais que ela está querendo alcançar. Mas é um grande desafio das organizações, né? Esses programas, como você falou, sempre tem, realmente, mas eles não têm uma sustentabilidade, né? Eles não têm um fim específico de pensar aquela pessoa para o futuro, né? É sempre aquilo ali na hora, o momento. Então, como se diz, você está tendo um emprego agora, está tendo acesso à renda nesse momento, mas não está sendo pensado mais nada, né? Nem a função, nem o cargo, nem o crescimento de carreira, por exemplo. A Liz Lemes falou assim: eu, em uma agência de publicidade, lidei com isso. Entrei por uma vaga afirmativa com a proposta de desenvolvimento de carreira. Fui desligada após pontuar alguns casos de transfobia e cobrança de execução de atividades quais não eram compactuadas com o meu cargo e fui desligada. Estou nesse processo de realocação profissional há 5 meses, sendo uma identidade negra e trans. Tem sido complexo. Nossa, pesado. Ai, Liz, como eu lamento por você. É complicado. É muito complicado. Essa Posso dar um questão adendo? de. Eu trabalho, não vou falar qual que é o nome da empresa que eu trabalho, que eu estou estagiando agora, mas a dificuldade para poder ter uma pessoa trans na empresa, que é de médio grande porte, foi imensa. Nós somos, acho que, quer dizer, eu não sou um dos colaboradores, né? Eu sou estagiário, mas a empresa tem entre 250, 300 colaboradores e uma pessoa trans que trabalha lá. E essa pessoa quase não trabalhou lá por causa de dificuldade de documentação e a, a forma de aderir não, de contratar essa pessoa. Enfim, agora a gente está implementando o DEI, tem um programa piloto que atualmente está no estágio inicial e só está trabalhando com pessoas de estágio, mas, tipo, me assusta uma empresa grande tecnológica que fala sobre conhecimento demorar tanto para ter pessoas trans trabalhando nesse mesmo ambiente. Enfim, fiquei chateadíssimo. Sandra, o que que uma empresa tem que fazer ou tem que ter para que esse tipo de entrave não aconteça? Porque se a pessoa já fez a documentação dela, se ela já tem documentação com novo nome, né, com nome social, qual é o entrave se não for somente preconceito? Ótimo. Eliane, aproveitando, assim, agradeço todos os comentários, né, do pessoal, tanto no chat aqui, e no YouTube também. Sinto muito, né, pelo que os meninos colocaram aqui no chat, né, a Liz também, a Danúbia colocaram aqui no chat. São situações bem complicadas e bem difíceis, mas, Eliane, tem vários fatores, né, dentro das organizações, às vezes, por exemplo, se você tem, como se diz, os donos, né, da organização, muitas vezes eles já têm os posicionamentos deles contra a diversidade, né? Então, isso dificulta muito o processo. Então, não adianta a empresa ter um programa de diversidade, não adianta a empresa ter pessoas engajadas querendo trabalhar as pautas, querendo que mais pessoas entrem na empresa, se os donos da alta liderança não quer isso, né? Principalmente, eles não precisam falar de forma explícita, mas eles já são colocados assim. Muitas organizações, até empresas familiares, né, até multinacionais, você tem ali essas gerências, essas pessoas principais ali que acabam, que não querem realmente trabalhar a diversidade, né? Por mais que eles falem, saem na imprensa falando que estão fazendo, estão falando, inventem dados, inventem informações, mas geralmente eles são resistentes a essas questões, né? Então, para a organização, ela fazer certo, né? Pensar que vai incluir uma pessoa trans numa organização, porque já vai ser um processo complicado, até ser a primeira pessoa, né? Vai ser um processo complicado para essa pessoa, né? Como que ela vai se sentir? Será que vai ser pensado essas questões? Porque geralmente a organização não pensa se o espaço ele vai ser acolhedor, se ele vai ser inclusivo, como que essas pessoas vão receber essa pessoa trans sem ficarem fazendo perguntas que podem ser invasivas.
Então, geralmente, é um processo que a organização precisa estar comprometida, né? As lideranças, elas precisam estar realmente engajadas, principalmente a alta liderança ali. Os sócios, donos das empresas em si, eles precisam ser as pessoas mais engajadas na pauta. Que tanto que se tiver alguma liderança abaixo que for resistente, para eles conseguirem lidar com essa situação, né? Então, precisa realmente ter a alta liderança, precisa ser a pessoa mais engajada com a pauta de diversidade. E quando for ingressar uma pessoa, a única pessoa trans, a única pessoa negra, por exemplo, entre outras diversidades, é muito importante que esse espaço ele esteja preparado para acolher, porque senão a pessoa vai começar a se sentir muito mal, pode adoecer dentro da organização e acabar saindo ou acabar sendo desligada, porque geralmente é como se testasse muitas vezes, né, como a Alice colocou aqui, se testasse o perfil da diversidade. Ah, deu errado com fulano, não vou contratar mais pessoas trans, não vou contratar mais pessoas negras, e eu vou colocar uma pessoa branca no lugar. Geralmente, uma pessoa que vai entrar com indicação, que já vai ser conhecida do ciclo de convívio daquelas pessoas. É como se fosse um teste a todo momento. Então, tem muitas pessoas que têm entrado por vagas afirmativas que estão adoecendo e estão saindo por essas questões, principalmente em cargo de liderança, porque chegam lá, o ambiente não é um ambiente legal para se estar, né? Um ambiente que a pessoa vai se questionar até sobre ela, sobre suas capacidades, ela vai ser colocada à prova a todo momento e a pessoa não vai aguentar ficar num lugar desse, né? Principalmente vai adoecer nesses ambientes, e aí geralmente eles vão colocar que, eu não vou contratar mais uma pessoa trans porque não deu certo com fulano, então a gente não vai abrir mais uma vaga afirmativa. Tem muito isso, assim, eu acho que se a gente começar a perceber quando sai uma pessoa de uma vaga afirmativa, acaba entrando um outro perfil lá que já é condizente com a realidade da organização. Então, geralmente as organizações precisam realmente estar comprometidas mesmo com a diversidade, porque elas precisam pensar como que vai ser o ambiente para acolher essas pessoas, né? Como que as pessoas vão estar ali preparadas para acolher essas pessoas e, principalmente, quais as medidas administrativas que a empresa vai ter. Se vai acontecer um caso de transfobia, se acontecer um caso de racismo, o que que a empresa vai fazer? Ela vai colocar a culpa na vítima ou ela vai ter alguma outra medida, por exemplo, para os colaboradores ali, um desligamento dessa pessoa que fez o ato de violência com essa pessoa, por exemplo. Então, são questões que a empresa também precisa estar bem definida, né? Porque senão tudo pode acontecer ali, as pessoas podem achar que fazendo alguma coisa não vai acontecer nada para elas, que quem vai ser prejudicado é a pessoa que entrou pela vaga afirmativa. Então, tem esse compromisso também da empresa ter as medidas administrativas ali efetivas, né? Então, se acontecer um caso de transfobia, um caso de racismo, essa pessoa vai ser desligada e não a pessoa que entrou pela vaga afirmativa, que tem que ter acesso ali, principalmente a um amparo, né, tanto da organização, um amparo jurídico, um amparo psicológico, dentro da própria organização, né.